Tem coisas que a gente nunca esquece. E o dia em que me tornei mãe deveria ser o mais feliz da minha vida. Mas se transformou no mais assustador. Enquanto segurava minha filha recém-nascida nos braços, meu pai estava escrevendo uma carta de despedida. Uma carta que o médico leu e decidiu esconder de mim. Porque o que estava escrito ali dentro era tão perturbador, tão cruel, que poderia ter destruído tudo naquele momento. E quando finalmente descobri a verdade, entendi que existem segredos em família que podem matar mais do que qualquer doença. Meu pai escolheu o dia do nascimento da minha filha para executar o plano mais egoísta que alguém pode imaginar. Não foi acidente, não foi impulso, foi uma escolha calculada para me marcar para sempre. E o pior de tudo, ele tinha um motivo, um segredo guardado por décadas que, quando veio à tona, me fez questionar tudo o que eu achava que sabia sobre ele, sobre mim, sobre o que significa realmente perdoar alguém que te machuca no momento em que você mais precisa de apoio. Aquela carta mudou minha vida de formas que eu nunca imaginei. Me forçou a olhar para dentro da minha própria família e encarar verdades que estavam enterradas há anos. Me fez conhecer alguém que eu nem sabia que existia. E me colocou diante da escolha mais difícil que já fiz: deixar o passado destruir o futuro, ou lutar para reconstruir o que parecia impossível de consertar. O que você vai ouvir agora não é só a minha história. É um aviso sobre o peso dos segredos e o preço do silêncio. Se você sente que tem algo não resolvido na sua própria família, se inscreve no canal agora, porque o que vou compartilhar pode ser exatamente o que você precisa ouvir. Aquele dia começou como tantos outros na minha vida de gestante. Acordei com o peso da barriga, a dor nas costas e aquele cansaço que só quem carrega uma vida dentro de si consegue entender. Meu marido já tinha saído cedo para trabalhar e eu fiquei sozinha em casa, sentindo as contrações aumentarem de intensidade a cada hora que passava. Não era a primeira vez que sentia aquilo, mas dessa vez era diferente. Havia algo no ar, uma sensação estranha que não conseguia explicar. Olhei pela janela e vi o céu carregado, como se até a natureza soubesse que algo terrível estava prestes a acontecer. Liguei para minha mãe, como sempre fazia quando precisava de apoio. Ela veio correndo, trazendo aquele cheiro de casa, de colo, de segurança que só mãe consegue dar. Segurou minha mão, enxugou meu suor e disse que tudo ia ficar bem. Mas eu sabia que ela também estava com medo. Vi nos olhos dela aquela preocupação que tentava esconder atrás do sorriso forçado. As contrações ficaram mais fortes, mais próximas, e foi quando decidimos que era hora de ir para o hospital. Meu coração batia descompassado, não só pela dor física, mas por um pressentimento que me sufocava por dentro. Chegamos ao hospital no meio da tarde. O lugar estava cheio, como sempre, com gritos de dor misturados ao choro de recém-nascidos. Me levaram para uma sala de pré-parto, daquelas geladas e sem vida, onde o tempo parece parar. Fiquei ali, esperando, sentindo meu corpo se preparar para trazer minha filha ao mundo. Mas o que eu não sabia era que, enquanto eu lutava para dar vida, meu próprio pai estava planejando me tirar dela. Ele estava ali, no hospital, não para me apoiar, mas para executar o plano mais cruel que alguém poderia imaginar. Meu pai sempre foi um homem de poucas palavras, daqueles que guardam tudo dentro do peito até explodir. Mas naquele dia ele estava diferente. Chegou ao hospital com um envelope nas mãos, o rosto fechado, os olhos evitando os meus. Disse que precisava falar comigo, mas as enfermeiras não deixaram. Disseram que eu precisava me concentrar, que qualquer distração poderia ser perigosa para o parto. Ele insistiu, mas acabou sendo levado para a sala de espera. Foi nesse momento que ele procurou o médico. E foi nesse momento que tudo começou a desmoronar. O médico era conhecido, respeitado, daqueles que tinham anos de experiência e já tinham visto de tudo. Mas quando meu pai o abordou no corredor, mesmo ele ficou sem palavras. Meu pai entregou o envelope e pediu que fosse dado a mim depois do parto. Disse que era importante, que eu precisava ler. O médico pegou o envelope, sentiu o peso dele, e algo dentro dele gritou que aquilo não estava certo. Ele abriu, leu, e o que estava escrito ali dentro fez seu sangue gelar.
Era uma carta de despedida. Meu pai estava se despedindo de mim no dia em que eu me tornaria mãe. A carta dizia que ele não aguentava mais viver, que a vida tinha perdido o sentido, que ele tinha tomado uma decisão e que, quando eu lesse aquelas palavras, já seria tarde demais. O médico tremeu, olhou para o envelope, olhou para a sala onde eu estava e tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele não me entregou a carta, guardou-a consigo e correu atrás do meu pai. Mas quando chegou à sala de espera, meu pai já tinha ido embora. E foi nesse silêncio, nessa ausência, que o pior de tudo começou a se revelar. E você já viveu um momento em que sentiu que algo estava errado, mas não conseguia entender o quê? Deixe nos comentários como você lida com esses pressentimentos que a vida nos manda. O parto foi doloroso, mas não tanto quanto o vazio que senti depois. Minha filha nasceu saudável, chorando forte, com aquele choro que enche a alma de qualquer mãe. Segurei ela nos meus braços, olhei para aquele rostinho perfeito e senti um amor que nunca tinha sentido antes. Mas ao mesmo tempo, havia algo estranho no ar. Minha mãe estava ao meu lado, sorrindo, mas com os olhos marejados de uma forma diferente. Não era só emoção, era medo, era angústia, e eu não entendia o porquê. Perguntei por meu pai, onde ele estava. Por que não tinha vindo me ver? Por que não estava ali para conhecer a neta? Minha mãe desviou o olhar, disse que ele tinha precisado sair, que voltaria logo, mas a voz dela tremeu. E foi nesse tremor que comecei a sentir que algo estava muito errado. Insisti, perguntei de novo, e ela apenas segurou minha mão com força, como se quisesse me proteger de algo que eu ainda não sabia. O silêncio dela gritava mais alto que qualquer resposta. As horas passaram e meu pai não apareceu. Liguei para o celular dele. Nada. Mandei mensagens. Nenhuma resposta. A madrugada chegou e eu não conseguia dormir. Minha filha dormia tranquila no berço ao lado da minha cama. Mas eu estava inquieta, com o coração apertado. Foi quando o médico entrou no quarto. Ele tinha uma expressão pesada, carregada, como se estivesse prestes a me contar algo que não queria. Sentou-se ao meu lado e respirou fundo antes de falar. Ele me contou sobre o envelope, sobre a carta, sobre o que meu pai tinha escrito e sobre a decisão que ele tomou de não me entregar naquele momento. Disse que tinha tentado encontrar meu pai, que tinha ligado para a polícia, que tinha feito tudo o que podia, mas meu pai tinha desaparecido. E aquelas palavras caíram sobre mim como uma tonelada de pedras. Meu mundo desabou. Ali, no momento em que eu deveria estar celebrando a vida, eu estava sendo confrontada com a possibilidade da morte. A carta ainda estava com o médico. Ele me perguntou se eu queria ler. Olhei para aquele envelope amarelado, manchado pelas lágrimas que meu pai certamente derramou ao escrever. Minha mão tremeu. Não sabia se tinha coragem, mas ao mesmo tempo precisava entender. Precisava saber o que tinha levado meu pai a fazer aquilo justamente no dia do nascimento da minha filha. Peguei o envelope devagar, como se ele fosse explodir nas minhas mãos. E quando comecei a ler, cada palavra era uma facada no peito. Meu pai escreveu que não aguentava mais carregar o peso da culpa, que tinha feito coisas no passado das quais se arrependia profundamente, mas que não conseguia perdoar a si mesmo. Disse que me amava, que amava minha mãe, mas que a dor era grande demais e que tinha escolhido aquele dia porque queria que eu lembrasse dele sempre que olhasse para minha filha. Queria que o nascimento e a despedida ficassem eternamente ligados. E foi nessa revelação que entendi a crueldade real do que ele estava fazendo. Você já se perguntou por que algumas pessoas escolhem os momentos mais importantes das nossas vidas para nos marcar com suas dores? Conte aqui embaixo se alguém próximo já fez algo parecido com você. Saí correndo do hospital ainda fraca, ainda sangrando, com minha mãe me segurando e implorando para eu voltar. Mas não conseguia ficar parada. Precisava encontrar meu pai. Precisava impedir o que ele estava planejando. O médico tentou me segurar. Disse que eu podia ter uma hemorragia, que minha vida estava em risco. Mas o que era minha vida naquele momento, comparado à possibilidade de perder meu pai? Deixei minha filha com as enfermeiras,
Confiei nelas com o bem mais precioso que eu tinha. E fui atrás dele. Fomos para a casa dos meus pais. O carro parecia não andar rápido o suficiente. Cada segundo era uma eternidade. Minha mãe chorava ao meu lado, rezando baixinho, pedindo a Deus que não deixasse acontecer o pior. Quando chegamos, a casa estava escura, silenciosa. Batemos na porta. Gritamos o nome dele, mas nada. Arrombamos a porta. E o que encontramos lá dentro foi uma cena que nunca mais saiu da minha memória. Meu pai estava sentado na poltrona da sala, com uma garrafa vazia de remédios ao lado. Ele estava pálido, suado, respirando com dificuldade. Corri até ele, segurei seu rosto, gritei para que ele reagisse. Minha mãe ligou para a panambulância enquanto eu tentava mantê-lo acordado. Ele abriu os olhos devagar, me olhou com aquele olhar vazio e sussurrou: "Me perdoa." Aquelas 2 palavras quebraram algo dentro de mim que nunca mais foi totalmente consertado. A ambulância chegou rápido. Levaram meu pai às pressas, fizeram lavagem estomacal, aplicaram medicamentos. Eu fiquei ali, na sala de espera, com a roupa do hospital manchada de sangue, o corpo todo doendo, o coração despedaçado. Não sabia se chorava pela dor física ou pela dor emocional. Tudo estava misturado. E enquanto esperava por notícias, não conseguia parar de pensar. Por que ele fez isso? O que eu fiz de errado? Por que não percebi que ele estava sofrendo? As horas passaram e finalmente um médico saiu. Disse que meu pai tinha sido salvo, mas que estava em estado grave, que as próximas horas seriam decisivas. Senti um alívio momentâneo, mas logo a culpa voltou. Eu tinha acabado de ter uma filha. Deveria estar ao lado dela, mas estava ali, dividida entre a vida que tinha gerado e a vida que quase se perdeu. E nesse conflito comecei a questionar tudo. Comecei a questionar se eu realmente conhecia meu pai, se eu realmente sabia o que se passava dentro dele. Voltei ao hospital onde minha filha estava. Ela continuava dormindo tranquila, alheia a todo o caos que estava acontecendo ao redor dela. Peguei ela no colo, senti o calorzinho dela contra meu peito e chorei. Chorei por tudo, pela dor, pela confusão, pelo medo. E foi nesse momento que prometi a mim mesma que ia descobrir a verdade, que ia entender o que tinha levado meu pai àquele ponto e que nunca, jamais, deixaria que aquele ciclo de dor se repetisse com minha filha. Você já se sentiu dividido entre 2 pessoas que ama, sem saber como salvar ambas ao mesmo tempo? Compartilhe nos comentários como conseguiu lidar com essa situação impossível. Nos dias seguintes, fiquei fazendo revezamento entre os 2 hospitais. De manhã visitava meu pai. À tarde ficava com minha filha. Meu corpo estava destruído. O pós-parto foi negligenciado e acabei tendo complicações. Mas a dor física era nada comparada à dor de ver meu pai naquela cama, conectado a tubos, sem forças para falar. Quando finalmente conseguiu abrir os olhos e me reconhecer, ele começou a chorar. E foi um choro diferente. Era um choro de quem carrega algo pesado demais há tempo demais. Sentei ao lado da cama dele, segurei sua mão e disse que estava ali para ouvir, que não ia julgar, que só queria entender. Ele respirou fundo, olhou para o teto e começou a contar. Disse que quando eu era criança, ele tinha feito algo que nunca conseguiu me contar. Algo que destruiu ele por dentro durante todos esses anos. E conforme ele falava, sentia meu estômago embrulhar. Não sabia se queria ouvir o resto, mas ao mesmo tempo precisava saber. Meu pai contou que teve uma filha antes de mim. Uma filha de um relacionamento anterior, antes de conhecer minha mãe. Ele era jovem, irresponsável, e quando soube da gravidez, fugiu. Abandonou a mulher e a criança. Nunca mais procurou saber. Nunca pagou pensão. Nunca quis assumir. E durante anos viveu como se aquilo nunca tivesse acontecido. Mas quando eu engravidei, quando soube que ia ser avô, tudo voltou. A culpa, a vergonha, o remorso. E ele não aguentou. Ele disse que não merecia ser avô. Que não merecia ver minha filha crescer quando tinha negado isso à própria filha. Que toda vez que olhava para minha barriga, via o rosto daquela criança que abandonou. E foi por isso que planejou se matar no dia do parto. Queria que eu sentisse a dor da ausência,
assim como a filha dele sentiu a vida toda. Queria que eu entendesse, mesmo que de forma distorcida, o peso do abandono. E ouvir aquilo foi como receber um soco no estômago. Fiquei em silêncio por um longo tempo. Não sabia o que dizer. Parte de mim queria gritar, queria xingar, queria dizer que ele estava errado. Mas outra parte de mim entendia a dor dele. Não justificava, mas entendia. E foi nesse momento que percebi algo importante. A dor não resolvida se transforma em veneno. E esse veneno contamina tudo ao redor. Contamina relacionamentos, contamina gerações, contamina até os momentos que deveriam ser de alegria. Olhei para meu pai e disse que ele precisava fazer algo a respeito, que não podia simplesmente morrer, achando que isso resolveria a culpa. Disse que ele precisava encontrar essa filha, pedir perdão, tentar consertar o que ainda era possível consertar. Ele balançou a cabeça, disse que era tarde demais, que ela provavelmente o odiava. Mas insisti, e foi ali, naquela conversa difícil, dolorosa, que começamos um processo que mudaria não só a vida dele, mas a minha também. Alguma vez você descobriu um segredo de família que mudou completamente a forma como via alguém? Deixe aqui embaixo como lidou com essa revelação. Levei semanas para convencer meu pai a procurar pela filha que ele abandonou. Ele tinha medo, vergonha e, acima de tudo, achava que não merecia perdão. Mas eu sabia que se ele não fizesse isso, nunca conseguiria se libertar do peso que carregava. E esse peso não era só dele. Estava afetando a mim, estava afetando minha mãe e inevitavelmente afetaria minha filha. Eu precisava quebrar esse ciclo, nem que fosse à força. Comecei a investigar por conta própria. Procurei registros, certidões, qualquer rastro que pudesse levar até ela. Minha mãe, que inicialmente ficou chocada com a revelação, acabou me ajudando. Ela disse que também queria ver meu pai livre daquilo. Descobrimos que a filha dele se chamava Helena. Tinha a mesma idade que eu. Tinha crescido sem pai e morava em outra cidade. Conseguimos um telefone através de um conhecido. E ficou a pergunta: quem ia ligar? Decidi que seria eu. Meu pai não tinha coragem. E eu precisava fazer aquilo por ele. Mas principalmente por mim. Liguei num sábado à tarde com as mãos tremendo. Quando ela atendeu, minha voz falhou. Me apresentei, disse quem eu era e houve um silêncio do outro lado da linha que pareceu durar horas. Então ela falou: eu sabia que um dia isso ia acontecer. E nessa frase, percebi que ela tinha passado a vida inteira esperando que alguém da família do pai dela aparecesse. Conversamos por quase 2 horas. Ela contou sobre a infância difícil, sobre a mãe que trabalhou triplo para sustentar a casa sozinha, sobre as noites em que chorava se perguntando por que o pai não a quis. Contou sobre o ódio que sentiu durante anos, mas também sobre o cansaço de carregar esse ódio. E quando perguntei se ela aceitaria conversar com nosso pai, ela ficou em silêncio de novo. Depois disse: não sei se consigo perdoar, mas talvez consiga ouvir. Marquei um encontro. Foi na minha casa, num domingo de manhã. Meu pai estava nervoso, suando frio, com as mãos tremendo. Helena chegou pontualmente. E quando eles se viram frente a frente, foi como se o mundo parasse. Ela tinha os mesmos olhos dele, a mesma sobrancelha arqueada, o mesmo jeito de franzir a testa. Era impossível negar que eram pai e filha. E naquele instante, vi meu pai desmoronar. Ele pediu perdão, chorou como uma criança. Disse que não tinha desculpa, que tinha sido covarde, que não merecia nem estar ali. Helena ouviu tudo em silêncio, com os olhos secos, a expressão dura. Quando ele terminou, ela disse: você tem razão, não merece. Mas eu não vim aqui por você, vim por mim, porque preciso fechar esse ciclo para poder seguir em frente. E foi nessa resposta que entendi que o perdão não é sobre o outro, é sobre a gente mesmo. Você já precisou perdoar alguém, não porque a pessoa merecia, mas porque você precisava se libertar? Conte aqui embaixo como foi esse processo. Os meses que se seguiram foram de reconstrução lenta e dolorosa. Helena começou a visitar a casa com frequência. No começo, as conversas eram tensas, cheias de pausas desconfortáveis e palavras medidas. Mas aos poucos, algo começou a mudar.
Ela conheceu minha filha, segurou a sobrinha nos braços e pela primeira vez vi um sorriso verdadeiro no rosto dela. Era como se aquela criança inocente tivesse o poder de curar feridas que pareciam incuráveis. Meu pai mudou completamente. Ele não voltou a ser o mesmo, mas se tornou alguém melhor. Passou a fazer terapia, coisa que nunca tinha considerado antes. Começou a falar sobre seus sentimentos, sobre seus erros, sobre a dor que carregou em silêncio durante décadas. E o mais importante, começou a construir uma relação com Helena. Não era a relação de um pai que esteve presente desde o início, mas era algo. Era um começo. E às vezes, um começo é tudo o que precisamos. Helena, por sua vez, também mudou. A raiva que ela carregava foi dando lugar a uma tristeza mais suave, mais manejável. Ela me disse uma vez que nunca imaginaria que conhecer o pai pudesse trazer algum tipo de paz, que sempre achou que seria pior. Mas ver a humanidade dele, os erros dele, a fragilidade dele, de alguma forma ajudou a entender que ele não era um monstro. Era apenas um ser humano falho, e que ela também era. Mas nem tudo foi resolvido facilmente. Houve recaídas, momentos em que meu pai voltava a se afundar na culpa. Momentos em que Helena surtava e dizia que não conseguia mais, que aquilo era pesado demais. E eu ficava no meio, tentando segurar os dois, tentando manter aquela ponte frágil que tínhamos construído. Teve dias que pensei em desistir, em deixar cada um seguir seu caminho. Mas sempre que olhava para minha filha, lembrava do motivo de estar fazendo aquilo. Percebi que minha filha estava crescendo em um ambiente completamente diferente do que eu imaginei. Ela não tinha apenas uma família. Tinha 2 histórias, 2 dores, 2 jornadas de cura acontecendo ao redor dela. E de alguma forma, aquilo a tornava mais rica. Ela aprendia, mesmo sem entender, que famílias são complicadas, que pessoas erram, que o perdão é um processo e que o amor, quando é verdadeiro, consegue resistir até as piores tempestades. Um dia, Helena me puxou para um canto e disse: "Obrigada." Eu não entendi de imediato. Obrigada por quê? Ela explicou que se não fosse por mim, teria passado o resto da vida sem fechar aquele ciclo, que teria morrido com aquele vazio dentro e que, apesar de tudo, conhecer o pai, mesmo que tarde, tinha valido a pena. Aquelas palavras me emocionaram profundamente, porque percebi que, sem querer, minha atitude tinha salvado não só meu pai, mas ela também. Você já foi a ponte entre 2 pessoas que precisavam se reconciliar. Deixe nos comentários como foi carregar esse peso e se valeu a pena. A carta que o médico não me entregou ficou guardada comigo. Às vezes, eu a pegava e relia, tentando entender cada palavra, cada vírgula, cada pausa. Era um documento de dor, mas também era um testemunho de transformação, porque aquele homem que escreveu aquelas palavras não era mais o mesmo que estava ali, tentando reconstruir sua vida. E isso me fez pensar sobre o quanto as pessoas podem mudar quando recebem uma segunda chance. Mostrei a carta para Helena. Foi difícil, porque as palavras eram duras, pesadas, carregadas de culpa. Mas ela precisava ver, precisava entender que o pai não tinha planejado aquilo por maldade, mas por uma dor tão grande que ele não conseguia mais suportar. Ela leu em silêncio e, quando terminou, dobrou a carta devagar e me devolveu. Ele estava doente, foi tudo o que disse. E nessa frase simples, havia uma compreensão profunda que só quem passou por algo parecido consegue ter. Comecei a entender que a crueldade do meu pai não foi o ato em si, mas a forma como ele escolheu lidar com a dor. Ele tentou transformar sua dor em uma lição para mim, mas a lição que eu aprendi foi bem diferente da que ele imaginava. Aprendi que a dor não pode ser transmitida para ensinar, que cada um precisa encontrar seu próprio caminho para lidar com o que sente, e que forçar alguém a sentir o que você sente não é amor, é desespero. Minha filha cresceu ouvindo histórias sobre o avô, mas não as histórias que eu imaginava contar. Não falei para ela sobre o homem perfeito, o herói, o protetor. Contei a verdade. Contei sobre o homem que errou, que sofreu, que quase desistiu, mas que escolheu tentar de novo.
E ela me ouvia com aqueles olhos grandes, curiosos, e fazia perguntas que me desafiavam. Mamãe, todo mundo pode mudar? E eu respondia, sim, minha filha. Quando a gente quer de verdade, todo mundo pode. O médico que guardou a carta também se tornou parte da nossa história. Ele continuou acompanhando meu pai, não só como médico, mas como amigo. Disse que nunca tinha visto uma transformação tão grande em alguém. Que meu pai era a prova de que, mesmo nos momentos mais escuros, sempre existe uma luz no fim do túnel. E que a decisão dele de não me entregar aquela carta imediatamente tinha salvado não uma, mas 3 vidas. A do meu pai, a minha e a da minha filha. Mas a maior lição que aprendi foi sobre tempo. O tempo não cura tudo, mas dá espaço para que a cura aconteça. Não resolve os problemas, mas permite que a gente encontre forças para enfrentá-los. E naqueles meses e anos de reconstrução, o tempo foi nosso maior aliado. Permitiu que feridas fossem tratadas com cuidado, que conversas difíceis acontecessem no ritmo certo e que, aos poucos, uma nova história fosse sendo escrita sobre as ruínas da antiga. Você acredita que o tempo realmente ajuda a curar? Ou é o que a gente faz com esse tempo que faz a diferença? Compartilhe aqui embaixo sua experiência. Anos se passaram desde aquele dia terrível no hospital. Minha filha já estava na escola. Helena tinha se casado e construído sua própria família. E meu pai finalmente parecia em paz consigo mesmo. Mas a história não terminou ali, porque as consequências daquele dia continuaram ecoando de formas que eu nunca imaginei. Descobri que carregar um trauma não é algo que se resolve, é algo que se aprende a conviver. Comecei a ter pesadelos, sonhava com o dia do parto, com a carta, com o rosto pálido do meu pai. Acordava no meio da noite suada, com o coração acelerado, e precisava ir até o quarto da minha filha, só para ter certeza de que ela estava bem. Meu marido percebia, tentava me acalmar, mas não entendia completamente. Como poderia? Ele não tinha vivido aquilo. E eu me sentia sozinha mesmo estando cercada de pessoas. Procurei ajuda, fiz terapia, assim como meu pai. E foi ali, naquele consultório, que comecei a desvendar camadas de sentimentos que nem sabia que existiam. Raiva, muita raiva. Raiva do meu pai por ter feito aquilo. Raiva do médico por ter lido a carta. Raiva de mim mesma por não ter percebido antes que meu pai estava sofrendo. E conforme fui trabalhando cada uma dessas emoções, fui entendendo que a raiva era apenas a superfície. Por baixo dela, havia medo. Medo de perder. Medo de não ser suficiente. Medo de repetir os erros. Minha filha começou a fazer perguntas mais profundas conforme crescia. Por que o vovô não conheceu a tia Helena quando ela era pequena? Por que o vovô quis ir embora? E cada pergunta era uma nova oportunidade de escolher. Mentir para proteger ou falar a verdade para educar. Escolhi a verdade, mas uma verdade adequada para essa idade dela. Dosada, explicada com cuidado. E foi incrível ver como ela processava aquilo com uma sabedoria que muitos adultos não têm. Helena e eu nos tornamos próximas, mais que meias irmãs. Éramos aliadas em uma jornada que poucas pessoas conseguem entender. Ela me ensinou sobre resiliência, sobre como sobreviver ao abandono e ainda assim escolher confiar de novo. E eu ensinei a ela sobre perdão, sobre como dar uma segunda chance. Não significa esquecer o que aconteceu, mas significa escolher não deixar que aquilo defina quem você é. E juntas fomos curando feridas que nenhuma de nós causou, mas que ambas carregávamos. Meu pai, em seus últimos anos de vida, se tornou um exemplo de transformação. Ele falava abertamente sobre seus erros, sobre a tentativa de suicídio, sobre o abandono, não com orgulho, mas com humildade. Queria que outras pessoas soubessem que é possível recomeçar, que é possível pedir perdão, que é possível construir algo bonito sobre os destroços do que foi destruído. E quando ele faleceu, anos depois, não foi como o homem que escreveu aquela carta, foi como o homem que escolheu viver. Você já precisou reconstruir uma relação que parecia completamente perdida? Conte aqui como foi e o que aprendeu no processo. A carta está guardada em uma caixa, no fundo do meu armário.
Às vezes, passo meses sem pensar nela. Outras vezes, sinto necessidade de lê-la de novo, como se precisasse lembrar de onde viemos para valorizar onde estamos. Minha filha sabe da existência dela. Disse que quando ela tiver idade suficiente, vou deixá-la decidir se quer ler ou não. Porque a história não é só minha, é dela também. E ela tem o direito de conhecer toda a verdade. Aprendi que família não é perfeita. Que pessoas que amamos podem nos machucar profundamente. Que segredos podem destruir gerações se não forem trazidos à luz. Mas também aprendi que o amor, o verdadeiro amor, é capaz de suportar o peso da verdade. É capaz de abraçar a imperfeição. É capaz de dizer, você errou, me machucou, mas ainda assim, escolho ficar. E essa escolha, por mais difícil que seja, é o que constrói laços verdadeiros. Helena me disse uma vez que nunca imaginou que teria uma irmã, que passou a vida inteira se sentindo sozinha, mesmo cercada de amigos, mas que, de alguma forma, eu preenchi um vazio que ela nem sabia que tinha. E eu senti o mesmo, porque ela me mostrou que força não é nunca cair. Força é levantar, depois de ter sido derrubada tantas vezes que perdeu a conta. E isso mudou a forma como criei minha filha. Ensinei a ela que não há vergonha em cair. A vergonha está em desistir. Meu marido, que acompanhou toda essa jornada de perto, me disse que me admira, que nunca imaginou que eu teria forças para lidar com tudo aquilo. Mas a verdade é que não tive escolha. Quando você está no meio da tempestade, não pode simplesmente parar e desistir. Você precisa continuar nadando, mesmo com as ondas batendo no rosto, mesmo com o cansaço tomando conta. Porque do outro lado, existe a possibilidade de recomeço. E essa possibilidade vale cada gota de suor, cada lágrima derramada. Hoje, quando olho para minha filha, não vejo mais apenas ela. Vejo toda a história que veio antes dela. Vejo o erro do avô, a dor da tia, a luta da mãe. Vejo gerações de feridas sendo curadas através dela. E isso me enche de esperança, porque sei que ela não vai carregar o peso que eu carreguei, que ela vai crescer sabendo que famílias são imperfeitas, mas que isso não as torna menos valiosa, e que o maior legado que posso deixar para ela não é uma vida sem dor, mas as ferramentas para lidar com a dor quando ela vier. A maior crueldade que meu pai cometeu não foi tentar tirar a própria vida, foi querer que eu carregasse aquela dor para sempre. Mas o que ele não contava era com a minha teimosia, com a minha recusa em deixar que aquele dia definisse o resto da nossa história. E foi essa recusa que nos salvou, que transformou uma tragédia anunciada em uma história de redenção. E que me ensinou que às vezes o maior ato de amor é simplesmente não desistir. E você já passou por algo que parecia impossível de superar, mas que acabou se transformando em aprendizado? Deixe nos comentários o que essa experiência te ensinou sobre força e recomeço. Então me diz uma coisa. Até onde você iria para salvar alguém que tentou destruir o momento mais importante da sua vida? Seria capaz de perdoar? Seria capaz de reconstruir? Ou simplesmente viraria as costas e seguiria em frente? Porque essa é a escolha que muita gente enfrenta e finge que não existe. A escolha entre guardar rancor ou escolher a liberdade, entre carregar o peso da mágoa ou largar esse fardo de uma vez por todas. A verdade é que perdão não é sobre a outra pessoa merecer. É sobre você não merecer carregar aquele peso pelo resto da vida. É sobre olhar no espelho e saber que fez tudo o que podia, que não desistiu quando era mais fácil desistir, que escolheu a cura em vez da vingança. E isso não te faz fraco, isso te faz humano. Isso te faz livre. Minha história poderia ter terminado naquele hospital, com uma carta não lida e uma vida destruída. Mas não terminou, porque eu escolhi que não ia terminar. E você também pode fazer essa escolha. Pode escolher enfrentar os segredos que estão te sufocando. Pode escolher ter as conversas difíceis que está evitando há anos. Pode escolher reconstruir o que parece impossível de consertar. A pergunta é: você vai ter coragem? Se o que você ouviu hoje tocou algo dentro de você, se te fez pensar na sua própria família, nas suas próprias feridas,
Então fica comigo nessa jornada. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque ainda tem muita história para ser contada, muita verdade para ser revelada. E você não vai querer perder o que vem por aí. Bom, deixa eu fazer um resumo de tudo que compartilhei com você hoje. No dia em que me tornei mãe, meu pai tentou tirar a própria vida e deixou uma carta de despedida que o médico decidiu não me entregar naquele momento. Quando descobri a verdade, saí correndo do hospital ainda sangrando para tentar salvá-lo. Consegui chegar a tempo e foi ali que ele me revelou um segredo terrível. Ele tinha uma filha que abandonou anos antes e a culpa estava o destruindo por dentro. Decidi procurar essa filha, minha meia-irmã Helena, e fazer o que meu pai não teve coragem de fazer. Promovi o reencontro entre eles, mesmo sem saber se daria certo. Foi um processo doloroso, cheio de recaídas e momentos difíceis. Mas aos poucos, fomos curando feridas que pareciam incuráveis. Meu pai se transformou, Helena encontrou paz, e eu aprendi que perdão não é sobre o outro merecer, mas sobre a gente se libertar. A carta que quase destruiu tudo acabou se tornando o ponto de partida para uma reconstrução que salvou não apenas uma vida, mas 3 gerações. E hoje, olhando para trás, entendo que a maior crueldade não foi o ato em si, mas a dor silenciosa que meu pai carregou sozinho durante anos. E que se ele tivesse pedido ajuda antes, talvez nada daquilo tivesse acontecido. Agora eu quero que você faça uma coisa por mim. Vou deixar aqui no final um outro vídeo que também vai te impactar muito. Assiste ele. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora. Deixa seu like aqui embaixo porque, isso ajuda outras pessoas a encontrarem essa mensagem. E compartilha com alguém que você acha que precisa ouvir isso. Às vezes uma história como essa pode mudar a vida de alguém. Obrigada por ter ficado comigo até aqui, por ter escutado minha história com o coração aberto. Espero que de alguma forma isso tenha tocado você, tenha te feito pensar, tenha te dado forças para enfrentar o que precisa ser enfrentado. A vovó vai ficando por aqui. Espero que tenha gostado. Beijão.